Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso 6, amém? Verso 6. Paulo está dando uma série de instruções na segunda carta ao povo da igreja em Corinto. E aqui ele vai falar justamente sobre a superioridade que existe na nova aliança que temos hoje com referência à antiga aliança, através do sangue de Jesus. E no versículo 6 ele vai dar o versículo chave para que eu e você entendamos quem nós somos nos dias atuais. Amém? Vamos ler lá? O qual nos fez capazes. Quem é esse que nos fez capazes? Jesus Cristo. Amém? O qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja, o que ele está dizendo aqui? Jesus Cristo, quando foi para a cruz, morreu, ressuscitou, foi para a destra do Pai, ele fez de nós, a igreja dele, capazes de sermos ministros de uma nova aliança, ou de um novo testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento passou, e hoje nós estamos debaixo de um novo. E esse Novo Testamento, ele não está mais debaixo de uma lei, de uma letra, mas ele está debaixo do Espírito que tem trazido vida aos nossos corações. Amém? Então veja, olha que interessante. Ele nos fez capazes de ser ministros. E ministro na palavra quer dizer servo. Ele nos fez capazes de sermos servos, de trabalhadores, executores de um novo testamento, de uma nova aliança. E eu tenho crido fortemente que todos nós que somos nascidos de novo, estamos sim nos tornando ministros de Deus nesta terra. Você crê nisso? Você consegue crer nisso? Todos nós que fomos nascidos de novo. Como assim nascidos de novo? Aqueles que têm o Espírito de Deus em suas vidas agora. Lembram? Não sou eu que escolhi ele, mas foi ele que me escolheu. E quando ele me escolheu, ele colocou o seu Espírito em minha vida. Eu nasci novamente. Amém? Por que eu nasci novamente? Porque o meu espírito estava morto. E quando o Espírito de Deus passa a habitar em meu espírito, ele traz de volta à vida o Espírito em minha vida. Amém? E isso faz de mim agora um ministro de Deus, um ministro do Evangelho, um ministro do Novo Testamento. Todos nós. Não é pastor, não é líder de célula, mas sim todos nós somos ministros de uma nova aliança. Você é ministro de uma nova aliança. Amém? Vira a pessoa que está do teu lado aí, bom não estar sozinho, né? E diga assim para ela, você é ministro de um novo testamento. Amém? Você está entendendo? Então veja, e se nós queremos ter a vontade de Deus realizada em nossas vidas nos dias atuais, nós precisamos justamente estar abertos a sofrer mudanças em nossas vidas. E essas mudanças só vai acontecer para aqueles que deixarem Deus transformar as suas vidas. Ou seja, você se deixar ser um ministro da palavra de Deus, como você foi feito. A decisão de querer ou não ser usado por Deus está em nossas mãos. Está em mim entender verdadeiramente que eu sou um ministro de Deus para esta região, por exemplo. Está em minha vida tomar um entendimento e me posicionar como um ministro de Deus. Você está entendendo ou não? E essa tem sido a maior dificuldade das pessoas para responderem ao Senhor,
com relação ao chamado que estão tendo diante de Deus. Pois eles têm acreditado, as pessoas têm acreditado que elas não podem ser usadas por Deus. Por quê? Porque elas olham para si mesmas, olham as suas limitações, olham as suas dificuldades, e isso tem feito com que elas sejam impedidas de servir a Deus. Porque eu sou um coitadinho. E na verdade, Deus não está olhando os nossos impedimentos. Deus não está olhando as nossas dificuldades, porque a obra é dele em nós. A obra que nós estamos executando não é nossa. A obra que nós estamos executando é de Deus. Você está me entendendo? Amém? E eu quero mostrar hoje 4 desculpas que têm sido dadas nos dias atuais por muitos cristãos, por muitos ministros, que foram justamente as 4 desculpas que Moisés deu quando Deus fez a sua chamada. Queria que você abrisse sua palavra comigo lá em Êxodo capítulo 3 e deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler diversos versículos por ali. Amém? Que você deixasse a sua Bíblia aberta ali, nós vamos ler acerca de vários versículos para você entender as desculpas que Moisés foi dando a Deus. E essas desculpas não estão sendo diferentes dos dias atuais por muitos ministros de Deus. Lá no segundo livro da Bíblia, lá no início, Êxodo capítulo 3, verso 10. Você está lá comigo? Veja, olha o que diz a palavra. O Senhor está chamando Moisés. E ele diz assim, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo. Que meu povo? Os filhos de Israel do Egito. Lembram, né? O povo de Israel está lá sendo escravo no Egito, 430 anos. E Deus se lembra do povo, Deus se lembra do clamor do povo. E Deus então chama Moisés para libertar o povo. E esse momento é o momento em que Deus está chamando Moisés para fazer a libertação do povo do Egito para levar a terra prometida. Você conhece a história? Amém? E aí olha o que Moisés vai dizer. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A primeira desculpa que nós damos é justamente essa. Quem sou eu? Quem sou eu para que o pastor me chame para ser um líder de célula? Quem sou eu nesta vida? Quem sou eu? Essa tem sido a primeira desculpa que as pessoas estão dizendo para não serem ministros de Deus. Por quê? Porque elas não se acham que vão conseguir se encontrar na vaga que Deus colocou para elas. Que vaga é essa, pastor? Por quê? Tirar os filhos de Deus do mundo. Veja, uma grande importância para nós entendermos. Quem é filho de Deus não foi eu, não foi você que escolhe. Os filhos de Deus estão por aí. A nossa função como chamada do ministro do Evangelho, como chamados do ministro de Deus para estar pregando as boas notícias de salvação, é para encontrarmos aqueles que são os filhos de Deus, que estão por aí perdidos no mundo. Então a nossa função é ir e encontrar aqueles que, como nós, um dia estávamos também perdidos e fomos achados. Quando nós fomos achados, Deus tem um chamado. Ele nos chama para ser seus ministros, para buscar e encontrar os outros que estão perdidos. Você está me entendendo? Você está entendendo? Veja, a obra, ela não simplesmente depende de nós. Porque Deus está nos chamando para fazer aquilo que Ele sabe que nós temos capacidade. A questão é que muitos não se acham nesta condição. Por quê? Porque eles acham que Deus necessita de homens muito melhores do que eu. Quem sou eu para Deus me chamar para ser ministro? Isso é coisa para o pastor, ele que é o homem de Deus. Você está redondamente enganado nisso. Deus tem um chamado para ministro para todos nós. Aquilo que Deus tem para executar através da sua vida está guardado para você executar, amado. E se você não executar, Deus vai ter que levantar outra pessoa para ir no seu lugar. E isso é um problema sério.
Você está entendendo aí? Veja o que está dizendo o versículo 15, olha lá. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Sabe, você só tem uma coisa simples para executar. Você só precisa apresentar Deus para as pessoas. A obra não é sua. A obra é de Deus. É Deus quem vai executar os milagres na vida dela, não é você. É Deus quem vai executar e demonstrar o seu poder sobre a vida das pessoas. É Deus quem vai curar. O poder, a execução, os milagres, vem tudo dele, não é nada nosso. Nós fomos chamados como ministros, como servos, para anunciar o Evangelho, para demonstrar Deus, para apresentar Deus, assim como foi com Moisés. Não foi diferente com ele. Você está me entendendo? Moisés disse: quem sou eu, Deus, para ir lá e falar com o faraó? Não, Moisés, você vai falar com o faraó acerca de mim. Você vai falar de mim para eles. Você vai falar, demonstrar quem eu sou para eles. Porque em você eu coloquei o poder de demonstrar a minha graça. Paulo, à igreja de Éfeso, em Atos 20, no verso 32, ele vai dizer assim, ó. Ele vai falar para a igreja, ele está falando coisas para a igreja de Éfeso, ele está dando direções, exortações à igreja de Éfeso, e ele vai dizer assim, ó: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, recomendo as suas vidas a Deus, e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Veja, eu estou recomendando a vida de vocês a Deus, e a palavra da graça que está no coração de vocês começa a ser liberta pela palavra da boca de vocês. O nosso trabalho é apresentar a graça de Deus, o favor de Deus sobre todos os que estão oprimidos nesta terra hoje, sobre todos os que estão cansados e sobrecarregados. Sabe por quê? Porque eu vou aliviar a vida deles? Porque Jesus vai aliviar a vida de cada um deles. Mas a minha função é demonstrar isso. Eu estou sendo chamado como ministro de Deus. Você está sendo chamado como ministro de Deus? Você crê nisso? Que há sim uma chamada para a sua vida? E você tem lugar nesta obra? E que você não é um qualquer? Você é aquele que Deus separou desde o ventre da sua mãe. Por isso que há poder de Deus na sua vida. Não é por você, é porque Ele resolveu fazer morada em você através do seu Espírito. Você está entendendo? Sabe qual é a segunda desculpa? A primeira então é: quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para Deus me chamar? E a segunda desculpa está no capítulo 4, verso 1. Olha lá. Abre lá, você está em Êxodo ainda? 4, verso 1. Olha o que Moisés vai dizer. Moisés e Deus estão discutindo ali. E aí Moisés vai dizer assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Sabe qual é a segunda desculpa que nós damos? É justamente baseada na incredulidade de que as pessoas não vão ouvir Deus através de mim. A gente não consegue acreditar que elas vão crer na nossa palavra, que elas vão crer naquilo que estamos falando. Então, a nossa incredulidade, que é contrária à nossa fé, tem nos limitado para ser executores do chamado que Deus fez para nós, como ministros da sua obra. Moisés passou pela mesma circunstância. Como que Deus vai me chamar? Como que sou eu? Eu sou um homem cheio de falhas. Eu não consigo nem resolver nem mesmo os meus problemas. Como que eu vou falar de Deus para as pessoas? Elas não vão acreditar em mim. É isso que nós temos pensado, não é verdade? Sabe o que o Senhor disse para Moisés no verso 2? Olha lá. E o Senhor disse-lhe: que é isso que tu tens na tua mão? E Moisés respondeu:
uma vara, um bordão. Presta atenção aqui em mim. Você precisa aprender a usar aquilo que você tem nas suas mãos. Você tem o seu próprio testemunho na sua vida. O que Deus está fazendo com a sua vida? Deus está começando uma obra na sua vida? Deus tem executado uma obra na sua vida? Você tem testemunho para falar. Você tem a palavra de Deus que você tem recebido através das escolas, através das ministrações. Use tudo o que você tem nas suas mãos, aquilo que você tem recebido. Aquele bordão foi justamente com aquele bordão que Moisés chegou diante de Faraó. Quando ele jogou no chão aquele bordão, o que aconteceu? Se virou uma cobra. Quando ele pegou, voltou a ser um bordão. O que ele tinha nas mãos foi o que ele usou para mostrar a verdade de Deus. Nós precisamos saber que é o que nós temos nas mãos no nosso dia a dia que nós precisamos ser usados para executar a obra do Senhor. Você está me entendendo? Se você, por exemplo, se você sabe cozinhar, faz uma boa comida, um bom bolo, um bolo bem gostoso, faz e leve para sua vizinha, para o seu vizinho e ministre a palavra à vida deles. Leve um bolo e junto com o bolo uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra de sabedoria sobre a vida deles. Fale do Senhor para eles, para os seus vizinhos. Mostre quem o Senhor tem sido. Ele vai te usar. Você está me entendendo? Nós sempre temos algo para falar do Senhor. O Senhor tem feito milagres em nossas vidas. Você tem lá o seu trabalho, onde você trabalha. E lá no seu trabalho existem pessoas, sim, que estão precisando ouvir de Deus. Sabe quem é que Deus vai usar lá para que ele possa ser reconhecido naquele lugar? Você. Não é eu, o pastor. É você que está lá dia a dia, semana a semana, mês a mês. Está lá com os seus companheiros de trabalho, com as vidas. É lá naquele ambiente que Deus quer te usar. Com o seu testemunho de vida, com aquilo que Ele tem feito por você, com a palavra que você tem aprendido para ministrar. Você não pode falar daquilo que você não sabe, mas vem dizer que você não sabe nada. Deus não fez nada na sua vida. A grandiosidade que Deus tem para fazer coisas maravilhosas em nossos corações, Ele também tem feito com você. Você tem um amigo que está doente, só não vá agora na pandemia lá, mas ore pela vida desse seu amigo que está doente. Interceda por ele, mande uma mensagem para ele no WhatsApp, diga: eu estou orando por você e eu creio que o Senhor vai te curar. Fale palavras de fé para a vida dessas pessoas. Aquilo que você tem nas mãos é o que Deus quer usar para mostrar o poder dele. Você está me entendendo? E as pessoas vão acreditar sim, desde que você haja por fé. Está entendendo o quanto é fácil? E o quanto nós temos dado desculpas nos dias atuais para que não executamos o chamado ministerial que Deus tem conosco? Veja, quem traz o convencimento não sou eu. Quem traz o convencimento sobre a vida das pessoas é o Espírito de Deus sobre elas. A minha função é anunciar a graça de Deus. Assim como eu tenho vivido essa graça. Por isso que eu tenho essa função. Sabe qual é a terceira desculpa? E isso eu escuto muito das pessoas. Está lá no verso 10 do capítulo 4. Olha o que Moisés disse. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, um homem de boa fala, um homem que sabe falar fluentemente, nem de ontem nem de anteontem, mas ainda desde que tens falado ao teu servo. Porque eu sou pesado de boca e pesado de língua, eu sou gago. É isso que Moisés está dizendo. Eu tenho dificuldade para falar. Eu não sei falar. Eu não sei falar com as pessoas. Eu sou envergonhado. Eu escuto muito isso.
E eu não quero dizer para você que não tem uma pessoa mais envergonhada do que eu, mas para falar do Senhor, a ousadia do Espírito em mim não me faz ficar quieto nunca. Não é desculpa. Você está me entendendo? Veja, entenda, essa terceira desculpa de que nós não sabemos o que falar e que na hora H nós vamos ficar sem fala nenhuma, sem palavra nenhuma, né? É uma farsa revestida de uma inverdade na nossa vida. Porque olha o que Deus disse no verso 11 para Moisés. E essa mesma fala, ele diz para nós nos dias atuais. Disse o Senhor ali, quem fez a boca do homem? Quem é que fez a sua boca? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o que vê? Ou quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor? Não sou eu que faço todas as coisas? E veja que um mudo pode falar, um surdo pode falar e um cego pode falar. Ele pode ser um ministro de Deus, um mudo, um surdo, um cego. Também. Por quê? Porque foi eu, o Senhor, que constituí eles assim. E eu, o Senhor, estou constituindo essas pessoas como ministros da minha palavra. Você está me chamando de mentiroso? Você está entendendo? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Vai, pois agora, com ousadia, creia que eu, o Senhor, estou contigo. E se você crê que eu, o Senhor, estou contigo, vá com fé, com alegria, porque eu, o Senhor, colocarei as palavras em sua boca para você falar. Você está entendendo? Veja, Deus conhecia Moisés. E Deus conhece as nossas vidas hoje também. Deus sabe as nossas dificuldades. Sabe, você acredita que Deus não sabe, mas Ele nos conhece a nós mesmos muito mais do que nós. Sabe por quê? Foi Ele quem nos criou, amado. Foi Ele quem criou a minha vida, foi Ele quem criou a sua vida. Sabe qual é a maior glória que tem do Senhor? Não é num cara eloquente, num homem de boa fala. Quero muito falar difícil, quero muito falar bonito, quero muito falar coisas boas ao coração das pessoas. E por isso estou querendo buscar uma eloquência que não tem em mim. E por não ter em mim, eu preciso demonstrar, na verdade, aquilo que está em mim. Do meu jeitinho, da forma como Deus me criou, da forma como Deus me fez. Por quê? Porque a glória de Deus será manifesta justamente no meio daqueles que não têm o que falar, não sabem falar direito, mas quando abre a boca para falar de Deus, as pessoas param para ouvi-lo. E elas choram, e elas se entregam, elas sentem a graça de Deus através da sua fala, porque é o poder de Deus que está sendo manifesto. Está entendendo ou não? Sabe qual é a maior exigência de Deus para as nossas vidas? É abrir a boca e falar. Foi isso que Deus disse a Moisés. Não te preocupa, Moisés. Vá, abra sua boca, que na hora que você abrir a sua boca, eu serei contigo. Hoje a gente espera Deus falar antes, para que a gente possa abrir a boca. E é por esse motivo que nós temos nos calado e temos feito como Moisés. Eu não sei falar nada. Por quê? Porque você não abre a sua boca. E quando você não abre a sua boca, o Senhor não tem como ministrar através da sua vida. O Senhor só vai abrir e ministrar através da sua fala o dia em que você abrir a boca. Quando você abrir a boca para falar, Deus vai fazer o resto. Por quê? Porque Ele te conhece, Ele nos conhece. E se Ele tem um chamado para nós, Ele vai colocar as palavras de ousadia na sua boca quando você abrir para falar. Você está entendendo? Crie coragem. Haja com fé. Seja ousado. Porque o Senhor é contigo, amado. O Senhor tem palavras de vida eterna na sua boca para anunciar.
As boas notícias. Evangelho quer dizer boas notícias. Que boas notícias são essas? As boas notícias do que Cristo tem feito através da sua vida. Você está me entendendo ou não? E a quarta e última desculpa que as pessoas têm dado, e essa tem sido complicada, porque é isso que as pessoas realmente falam nos dias atuais, está lá em Êxodo 4, o verso 13. Moisés disse assim: Ah, Senhor meu, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés está falando de Arão. Em outra tradução vai dizer assim, ó: Senhor, envia aquele em que has de enviar, menos a mim. Não me envie. Envia Arão. Senhor, envia outro. Eu não. Essa não tem sido uma desculpa? Por que o Senhor me escolheu? Eu não quero ser um enviado. Em vez de se alegrar, porque a palavra de Cristo alcançou a minha vida, e disso incendiar o meu coração, para anunciar as verdades do Evangelho, para ser um ministro de Deus nesta terra, eu começo a dar desculpas, dizendo: não, Senhor, envia outro, não eu. E a nossa indisposição de ir é justamente o último inimigo que a gente precisa vencer na nossa alma. O inimigo dessa desculpa, essa indisposição de querer ir, do cansaço. Envia outro, Senhor, eu trabalho demais, eu faço coisas demais neste mundo, eu não quero não. Tem gente que diz: eu não quero, envia outro no meu lugar, envia outro para falar para minha irmã, para os meus irmãos, para os meus pais, envia outro, Senhor, para falar para os meus colegas de trabalho. Eu não, Senhor. Sabe que chegou nessa hora, nessa última desculpa, essa desculpa é tão pesada, que olha o que o Senhor vai falar no verso 14. Essa desculpa é tão pesada, que nós nunca deveríamos falar isso. Mas é o que as pessoas mais dizem: envia outro, Senhor, eu não. Olha lá, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Por quê? Porque Moisés deu essa desculpa. E olha o que ele disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também está saindo ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu, Moisés, lhes falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Moisés, acorda. Ministro dos dias atuais, acorda. Não se acende a ira contra a vida de vocês. Não deixe isso acontecer sobre a vida de vocês. Eu, o Senhor, conheço todos vocês. Por isso eu estou chamando vocês para a obra que eu vou executar através de vocês. A obra é minha. Você precisa se colocar à minha disposição. Você precisa se colocar em meu favor. Você está me entendendo? Sabe, você precisa entender. Você não está na obra sozinho. Você não vai executar nada sozinho. Nós não lideramos nada sozinho. Nós não vamos liderar uma célula sozinho. Junto conosco tem o anfitrião da casa. Junto conosco tem as pessoas que levam a comida. Junto conosco sempre tem pessoas ao nosso redor. Nós não caminhamos na obra sozinho. Nós não anunciamos o evangelho sozinho. O anúncio, o ministro, a chamada ministerial é para todas as pessoas. Todas as pessoas que estão lá na sua célula, todas elas são ministros. Nós cremos em nosso meio que toda pessoa é um ministro de Deus. Por quê? Porque foi isso que está falando Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Todos nós somos ministros de um novo testamento. Você é ministro. Você está entendendo? Você está me entendendo? Não deixe isso para dar de desculpas
infames dizendo que isso é coisa para o pastor, isso é coisa para os meus líderes de célula, para os presbíteros da igreja que são os líderes. Não, a chamada é para todos e você está incluso nessa chamada. Por quê? Você é alguém que foi escolhido pelo Senhor. Você está entendendo? Para de fugir, para de dar desculpas. Você hoje, por exemplo, pode não ser um líder de célula ainda. Você pode levar um quebra-gelo lá na célula. Tem célula nossa que faz. Se não tem, pastor, eu não sei nem o que é. Fale com o seu líder para ele te ensinar o que é um quebra-gelo. São brincadeiras que nós fazemos antes da célula ali entrar na palavra. Brincadeiras voltadas para a palavra. Tem células que estão fazendo, e isso é muito legal. Você pode levar um quebra-gelo. Você hoje não é um líder, mas você pode abrir a sua casa para uma célula. E a sua casa vai receber, você vai se tornar um anfitrião. Aquele que recebe a palavra de Deus em sua casa. Você pode não ser um líder, mas você pode convidar o seu vizinho, a sua vizinha para ir na célula. Você está entendendo? Existe lugar para todo mundo. Por isso que todos nós somos ministros. O problema é quando achamos que quem tem que trazer as pessoas para a célula é o líder. E aí quando a gente vê que o líder não faz nada, aí fica o problema, porque daí a gente bota a culpa no líder, o líder é relaxado, não quer fazer, fica quieto, e aí o líder bota a culpa nos discípulos porque não traz as vidas. Um líder de excelência deveria fazer a chamada primeiro, mostrando como se faz e carregando os seus discípulos juntos. Mas se ele não está fazendo, amado, não dê desculpa para o Senhor, você é ministro. Você deve sim fazer algo para o Senhor. Não fique parado. Existe obra para todo mundo, você está entendendo ou não? Você pode limpar a igreja, nós temos uma escala com toda a liderança de célula. Você pode ajudar no prédio aqui da igreja a limpar. Quando que é a minha vez, pastor? Fale com o seu líder e pergunte quando é a vez dele. Se coloque à disposição para estar aqui com alegria. Tudo isso faz parte da nossa chamada ministerial. Porque conforme vamos executando a obra do Senhor, vamos crescendo nessa obra, o Senhor vai nos separando para uma obra maior ainda. Hoje eu não sou um líder, mas eu começo a obra hoje. Eu começo a ser um ministro do Evangelho hoje. Levando vidas, levando um quebra-gelo, falando do Senhor para as pessoas. E aí o Senhor vai me envolvendo e eu vou me envolvendo com a obra. Amanhã eu sou um líder. Por quê? Porque eu me envolvi tanto com a obra cresceu a tal ponto em que houve uma necessidade de novos líderes. E eu estou aqui, pastor, eu sou um novo líder nessa obra. Eu estou à disposição para o chamado que Deus tem para a minha vida. E eu começo a liderar uma célula. E quando eu começo a liderar uma célula, eu começo a mostrar para os meus liderados, para os meus discípulos que estão lá, como se faz, para que nós juntos possamos alcançar novas vidas e ali possamos levantar outros ministros do Evangelho, outros líderes de célula. Por isso que a obra não para. Por isso que nós chamamos de célula. Porque ela se multiplica. Porque há crescimento em todo tempo, em todo instante. Você está entendendo ou não? Você hoje pode ajudar, por exemplo, com o seu dinheiro. Também, é uma forma também, faz parte do nosso ministério, ser ministro, entregar dinheiro para a obra do Senhor, lá na célula, levando comida, ajudando nos ministérios, no Kids, para que possa sempre haver comida lá na célula Kids. Tudo, existe alguma coisa para você fazer. Você é ministro, não há desculpa. Dizer, não sou eu não, Senhor, envia outro. Não, o Senhor está te enviando. Você é um enviado. Você é alguém que foi chamado para ser enviado. Você é a eclésia do Senhor, o enviado para fora. Você é a igreja de Deus. Aonde a Bíblia traduziu por igreja, na palavra grega original, está escrito eclésia. E a tradução não era igreja, a tradução original quer dizer enviados para fora. Por quê? Porque nós que somos a igreja do Senhor Jesus, somos enviados para fora.
enviados como ministros da palavra para executar a obra de Deus neste mundo. Por quê? Porque há muitos filhos de Deus neste mundo que ainda estão perdidos e nós precisamos encontrá-los. Amém? Você está entendendo? Você vai encontrar aqueles que são os filhos de Deus. Quem que é, pastor? Eu não sei, você não sabe, Deus sabe. Ele está nos enviando. Você é alguém que foi enviado como ministro, como servo. Você mesmo. Do seu jeito, com o seu testemunho. Sem dar as desculpas que Moisés deu. Você está me entendendo ou não? Você está compreendendo ou não? Que é você mesmo. Presta atenção. Não existe desculpas, nenhuma desculpa para que eu não sirva a Deus. Nenhuma desculpa cola. Por quê? Porque a obra de Deus não é minha. A obra de Deus em minha vida e através de mim é de Deus. Eu preciso me alegrar porque eu fui escolhido, porque eu fui separado, porque eu fui selecionado para executar essa obra. Eu preciso me alegrar, apenas colocando a minha vida na brecha e à disposição para Deus me levantar como ministro da sua palavra. Veja, Êxodo 7:7 vai dizer assim, olha lá. Êxodo capítulo 7, verso 7, vai dizer, olha ali, você está lá? E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. Veja, Moisés deu 4 desculpas para Deus, ao ponto de que Deus exortou Moisés. E Moisés foi, cumpriu a ordem de Deus, e eu quero dizer para você, ele se tornou o maior profeta do Antigo Testamento. Através de Moisés, a vontade do Senhor se cumpriu. Como assim, pastor? Uma nação inteira se voltou para Deus. Através da vida de Moisés, Israel inteira se voltou novamente para Deus. Não se engane, amado. Não engane a sua vida. Você é filho de Deus. Amém? E o Espírito de Deus habita em você. Você é um filho de Deus. Repita assim comigo. Eu sou um filho de Deus. E o seu Espírito habita em minha vida. Quando você se levantar para começar a fazer a vontade de Deus, ou seja, entender o seu chamado ministerial como ministro da palavra, os seus inimigos serão envergonhados. Você está entendendo? Quando você começar a quebrar as desculpas que você possa estar dando atualmente, como Moisés deu, quando você parar com as desculpas e você entender que você foi escolhido e hoje você é filho de Deus, que hoje o Espírito de Deus passou a habitar em sua vida não porque você quis, mas porque Ele te escolheu, e por Ele te escolher, Ele colocou o Espírito dele em você. E se o Espírito dele está habitando em você, esse Espírito é que traz o convencimento para a vida das pessoas. Se você entender tudo isso na sua vida, e você se levantar para começar a executar a vontade do Senhor para a sua vida, entenda, não tem possibilidade de dar errado. Não tem possibilidade alguma de você falhar. Não tem possibilidade alguma de você ser envergonhado. Muito pelo contrário, os seus inimigos, os nossos inimigos, todos eles serão envergonhados. Que inimigos são esses, pastor? A incredulidade, a mentira, o engano, a falsidade e as obras do maligno. Todas essas serão falhas. Por quê? Porque eu sou um ministro da palavra de Deus nesses dias.
Você está me entendendo? Você não precisa ter medo, amado. O Senhor é contigo. E onde quer que você vá, Ele não te abandona. O Espírito dele fez morada e morada definitiva em sua vida. E como o Espírito dele passou a habitar em você, não existe possibilidade nenhuma de você falhar. Você só precisa fazer uma coisa. Você precisa abrir a sua boca. Porque quando você abrir a sua boca, o Espírito de Deus vai passar a falar através de você. Você tem uma chamada. Você é ministro de um novo testamento. Você está me entendendo ou não? Aquele que habita em sua vida tem poder para fazer grandioso o nome dele em sua vida e através de você. Você não precisa ter medo, amado. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Olha o que Paulo segue dizendo para a igreja de Corinto. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você está lá? Amém? Olha o que diz a palavra. Mas, fale junto comigo. Mas, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Veja, olha o que Paulo está dizendo. O que se ajunta com o Senhor, e a palavra grega no original aqui, ajuntar, tem o sentido de amalgamar, ou seja, de aliançar, tornar indivisível. Não é mais possível dividir. Você se ajuntou com o Senhor? O seu espírito se ajuntou com o Espírito de Deus de tal forma que não existe mais possibilidade de divisão. Você é um com Ele. Por isso, esse medo que o espírito maligno está colocando em seu ouvido não vem da verdade do Senhor sobre a sua vida. Porque o Espírito de Deus passou a habitar em você e não vai mais te deixar. Ele não te abandona. Não foi você que escolheu Ele, não foi você que confessou Ele como seu Senhor, não veio nada de você. Você está confessando Jesus como o Senhor da sua vida, porque Deus colocou o seu Espírito em sua vida. Porque se você não tem o Espírito de Deus, você jamais confessará o Espírito de Deus. Então veja, o Senhor colocou o Espírito dele em você, Ele ajuntou, Ele amalgamou, Ele aliançou, Ele tornou indivisível o Espírito dele em sua vida. Não há mais possibilidade. Você hoje precisa entender, como ministro da palavra, não há mais possibilidade de fugir. Com medo, com desculpas, com enganos. Você foi escolhido para uma grande obra. Que obra é essa, pastor? Anunciar as boas notícias de salvação. Você é um escolhido. É você mesmo. Do seu jeito, com o seu testemunho, com aquilo que o Senhor tem sido em sua vida, com aquilo que o Senhor tem sido com a sua casa, com aquilo que o Senhor tem feito de milagres através de você, com as palavras que você tem aprendido. Com o pouquinho que você sabe, o Senhor quer te usar. Moisés não tinha nada, mas um cajado que ele tinha nas mãos, um bordão, uma vara que ele tinha nas mãos, foi o suficiente para ele chegar diante do faraó e iniciar a obra que o Senhor tinha através da vida dele. Ali foi o início. Com o que ele tinha nas mãos, e conforme ele foi entregando a ousadia e se deixando ser usado pelo Senhor, as coisas foram aumentando. Deus foi mostrando mais do seu poder. Por quê? Porque ele se entregou e se deixou ser envolvido pelo Senhor.
Nós precisamos nos entregar, nos deixar, nos envolver, começar lá do princípio mesmo. Eu não sou líder de célula, mas eu vou para uma célula e eu vou anunciar o evangelho para os meus vizinhos, vou convidá-los para a célula, eu vou ser ousado, eu vou convidá-los para estar comigo na célula, eu vou convidá-los para estar na igreja, eu vou fazer o convite, eu vou lá levar um bolinho e falar do Senhor para a vida deles. Eu serei ousado e nessa ousadia, os milagres e o poder do Senhor começarão a ser demonstrados através da sua vida. Aí você vai levantar a sua voz, você vai levantar a sua mão para um enfermo e ele será curado. Você vai levantar a sua mão e declarar uma palavra profética sobre uma casa de mudança, de transformação. Onde havia morte, Deus está trazendo vida e a vida vai surgir naquela casa. Através da sua boca. Porque você começou a anunciar com ousadia, você parou de desculpas, você parou de ficar escondido, e você se mostrou e está dizendo, eis-me aqui, usa-me a mim, porque eu sou um ministro deste novo testamento, eu sou um ministro desta nova aliança. Você está entendendo? Há poder em você que você não está compreendendo até hoje, mas Deus está querendo liberar através da sua vida. Deus está querendo liberar, e é através de você, porque Deus vai usar a sua igreja, e você é a igreja do Senhor nesses dias, você é a sua eclésia. Você está me entendendo? Você está compreendendo o poder? Não adianta, pare com as desculpas. Quem sou eu? Repita assim comigo, eu sou um ministro da palavra, eu sou um ministro da palavra. Se você não sabia o que você era até hoje, entenda, você é um ministro da palavra de Deus nesta terra. Não vão acreditar em mim, pastor. Não vão crer no que eu vou dizer. Você não vai anunciar sobre você. Você vai falar acerca da palavra de Deus, da verdade que Deus é através de você. Você vai falar o seu testemunho. Como que eles não vão crer? A mudança, a transformação, a boa obra que Deus começou em sua vida, Ele há de completar até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Deus começou uma boa obra em sua vida. E Ele começou uma boa obra e vai completar, mas você está em processo. Há testemunho sim. Você está entendendo? E qual era o terceiro? Eu não sei falar. Eu sou gago. Eu sou envergonhado. Mentira do diabo. Você, quando abrir a boca, o Senhor é contigo e Ele colocará as palavras de vida eterna em sua vida. Ele colocará em seu coração as palavras necessárias para que as pessoas ouçam o que Ele deseja ministrar através de você. Eu não, Senhor, envia outro. Não, é você mesmo que o Senhor escolheu e o Senhor está enviando. Se coloque à disposição do Pai. Deixe que Ele faça a obra através de você. Amém? Pare com as desculpas. Você é um ministro deste Novo Testamento. Você é alguém que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu. Você não é alguém qualquer. Você é alguém separado por Deus para uma grande obra para esses dias. Se coloque à disposição do Pai.